Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, como foi dito pelo pastor Abdênico, é um privilégio nós termos a oportunidade de cultuarmos o Senhor de uma forma diferente. Na história da igreja perseguida, nós temos o registro de pessoas que cultuavam o Senhor nos porões das casas, porque era proibido se louvar, se pregar o Evangelho. Eles poderiam responder com as suas próprias vidas, e eles assim faziam num tremenda escuridão, em lugares poucos ventilados, mas não deixavam de se juntar para cultuar o Senhor. E todo domingo nós temos a energia elétrica, o ar-condicionado, para cultuarmos o Senhor, mas aprove a Deus essa noite nós termos uma condição diferenciada, que possamos dar graças a Deus de estarmos aqui e oferecer a Deus o nosso melhor. É dizer, Senhor, eu quero atrair minha mente, a minha atenção à Tua Palavra, para aquilo que o Senhor quer trazer ao meu coração. Não me permitas devagar em meus pensamentos, não me permitas, Senhor, devagar por conta do calor, por conta de qualquer coisa. A ministração da palavra, irmãos. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, e veio as aves de rapina e roubaram e comeram aquela semente. Parte da semente caiu num solo pedregoso, parte caiu num solo cheio de espinho, e só uma parte caiu numa terra fértil. Que você possa preparar o seu coração nesse momento para receber a palavra de Deus numa terra fértil. Que você possa concentrar-se para receber a palavra de Deus em detrimento às condições adversas. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma pérola da palavra de Deus, que é o testemunho, o relato de dois homens. Um chamado José de Arimateia e o outro chamado Nicodemos. Esses dois homens, eles quero fazer essa noite um paralelo entre os dois. Eles conviviam no mesmo ambiente profissional. Eles passaram a cultivar uma admiração secreta por Cristo no mesmo momento. Eles passaram por perseguição em função daquilo que eles passaram a acreditar de Cristo. Eles se renderam a Cristo no mesmo momento. De forma, irmãos, que nós podemos pegar a experiência que um teve, passar para o outro. E a experiência desse outro, passar para aquele outro. São experiências que se somam e que vão o levar à conversão aos pés de Cristo. Experiência como essa, eu costumo falar também que eu tive com o meu irmão de sangue. Essa semana está fazendo 20 anos que eu me reconciliei com Deus. 20 anos que eu estou em pé na casa do Senhor. E, irmãos, quando eu tinha 14 anos e meu irmão tinha 16, nós ouvimos a pregação do Evangelho. Meu irmão se converteu primeiro, foi um acampamento. E na hora que ele foi dar o testemunho, no final do acampamento, aquele testemunho dele quebrou meu coração e eu entreguei a minha vida para seguir ao Senhor. Mas naquele momento, 14 anos, ele com 16, nós não éramos de um lar católico, nós não discernimos o custo do discipulado, o custo do Evangelho, e logo não tivemos o acompanhamento devido e a semente não vingou e passamos 2 anos desviados da presença do Senhor. 2 anos se seguiram. Sim, e quando um se esfriou e tensionou ir para os cantos do mundo, levou o outro. Só que quando 2 anos passaram e um intencionou voltar para os caminhos do Senhor, pegou na mão do outro e foi os dois juntos para os pés do Senhor. É um paralelo de pessoas que convivem debaixo do mesmo teto e passam a desfrutar de experiências com Deus. E esses dois homens, permita-me fazer essa junção da experiência que o Nicodemos teve com Jesus e a experiência que o José de Arimateia teve com Jesus, e chegarmos a um fim essa noite. Aleluia! Antes de entrarmos no texto, para que você possa entender a importância dessa ministração, eu quero situar os seus pés no terreno que você vai pisar essa noite. A história desses dois homens nos traz uma pérola da palavra de Deus. Qual é o versículo
qual é o versículo mais famoso e mais conhecido da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16. O chão que nós vamos pisar hoje à noite vai nos contar a estrutura que Jesus usou de base para citar esse versículo. E Jesus citou esse versículo, não foi para Pedro, não foi para André, não foi para Simão, foi para Nicodemos. Jesus preparou uma estrutura de ensino para alcançar o coração de Nicodemos. E essa noite nós vamos ter a oportunidade de desfrutar o porquê desse João 3,16 também. É tão importante essa ministração, irmãos, porque José de Arimateia nos traz, através do ato que ele cedeu o seu túmulo para sepultar Jesus Cristo, ele nos traz uma das evidências da ressurreição de Cristo. Eu vim ministrando aqui nessas oportunidades que eu tive sobre a ressurreição de Cristo. E essa ministração não deixa de ser uma sequência dessas outras. Porque nós temos evidências históricas que nos garantem que nosso Cristo ressuscitou. E os mortos, na época do Império Romano, os crucificados, eles eram sepultados sobre uma vala comum. Ou sobre um túmulo, uma caverna comum. E ali eles colocavam os estrupadores, os ladrões, os revoltosos, todos os que morriam na espada ou em sentenças de morte pelo Império Romano, eles eram juntos numa vala comum. E algumas vezes essas valas ficavam abertas ao céu aberto, e cachorros e aves de rapinas vinham sobre os cadáveres. E, amados irmãos, se Cristo não tivesse ido ser sepultado através do testemunho e da intervenção desses dois homens, nós não teríamos o fato histórico do túmulo vazio. Porque o túmulo de Cristo de fato apareceu vazio e as autoridades daquela época não puderam desmentir esse fato. Eles não puderam dizer o túmulo não está vazio, está lá o corpo dele. Ninguém pôde mostrar onde estava o corpo de Jesus. Eles investigaram, foram para frente, foram para trás e o túmulo ficou vazio. E esse fato histórico advém do testemunho desses dois homens, de José de Arimateia e de Nicodemos. Então é nesse chão que eu vos convido nós a entrarmos essa noite para meditarmos essa noite. Amém? Amém. Vamos lá? Primeiro o registro da palavra de Deus desses dois homens encontra em João capítulo 3. E Nicodemos, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite, porque ele temia ser visto pelos seus conterrâneos, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de profissão, na presença de Jesus. E creio eu, como ele foi ter à noite, e naquele tempo não se existia luz elétrica, ele tinha a esperança que ele não seria visto. E ele, de alguma forma, também botou uma vestimenta, um capuz, e foi escondido na presença do Senhor. E a Bíblia relata isso porque ele não queria ser visto. E esse homem, irmãos, como José de Arimateia, tinham um alto cargo no Sinédrio. Eles eram fariseus e tinham um alto cargo no Sinédrio. O Sinédrio era um órgão, era uma instituição que julgava, que baixava leis para serem observadas. Era uma instituição daquele tempo dos judeus. E essa instituição já tinha baixado uma doutrina, um dogma, um estatuto, que quem reconhecesse que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Cristo, profetizado nas Escrituras como Messias, deveria ser expulso da sinagoga. Deveria perder os seus direitos de entrar na igreja. Deveria ser tratado como um herege.
Então Nicodemos e José de Arimateia começaram a cultivar uma admiração por Jesus Cristo, mas eles tinham muito medo dessa sentença que foi lavrada pelo Sinédrio, que se alguém professasse Jesus como Messias, seria expulso da sinagoga. Ele teria que dar a Deus a sua devoção na sinagoga e muito provavelmente seria expulso do próprio Sinédrio em função da sua fé. Mas algo o fisgava, algo o atraía à presença de Jesus. Assim como acontece comigo e com você, nós que somos atraídos à presença de Jesus, não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos atrai à sua presença com a sua infinita graça e misericórdia para conosco. E ele foi atraído à presença de Jesus, tomou as cautelas, tomou os cuidados que se precisava e chegou na presença de Jesus e disse: bom mestre, eu bem sei que tu és de Deus. Eu tenho vivido num ambiente que o povo tem baixado doutrina que se alguém crê em ti, que tu és de Deus, deve ser expulso. Mas eu sei que tu és de Deus, porque ninguém faria as obras que tu fazes se Deus não estivesse contigo. E eu estou aqui, meu mestre, para receber algum ensinamento teu. Aí Jesus já começa rasgando e disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Aquela palavra é de difícil entendimento para ele e para nós. O nascer de novo. Se você é novo convertido ou se você está afastado dos caminhos do Senhor e se reconciliar, você vai ter um discipulado na sexta-feira com o nosso irmão Manuel. E no discipulado você vai aprender o contexto bíblico do ato do novo nascimento. Mas naquele momento, Nicodemos teve dificuldade de entender, mesmo sendo doutor da lei. E Jesus, prosseguindo, fala: Nicodemos, olha, eu estou falando para você de coisas da terra, que é o novo nascimento, o que compete a você fazer. Você não entende, mas agora eu vou te falar das coisas do céu. Preste atenção, Nicodemos. A Bíblia diz, uma história lá de Moisés, Jesus falando com Nicodemos. E eu imagino já Nicodemos voltando para o Sinédrio, voltando para sua casa, chamando José de Arimateia e contando para José de Arimateia: rapaz, eu fui ter com Jesus à noite. Ele me falou uma palavra difícil de entender, falou que eu tinha que nascer de novo. Não entendo, se eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, não sei, não consegui entender nada. Ele falou lá que o Espírito sopra, vai para um lado, vai para outro, ninguém sabe para onde ele vai. E eu realmente não consegui entender, foi difícil. Mas ele citou uma passagem que nós conhecemos muito bem, a José de Arimateia. Ele citou a passagem lá da serpente de metal no deserto. A serpente de metal, irmãos, não teve um tempo entre os hebreus que eles começaram a murmurar com Deus. Quem está assistindo aqui teve a oportunidade de assistir na Rede Record os 10 mandamentos que os hebreus passaram pelos desertos, e naquele tempo de muita provação eles murmuraram a Deus, e Deus mandou serpentes e aquelas serpentes estavam picando as pessoas por causa da sua murmuração, e o veneno estava entrando no sangue, na corrente sanguínea, em questão de horas morriam-se as pessoas. Centenas e centenas de judeus começaram a morrer por conta da sua murmuração. E Jesus veja bem, Nicodemos contando já para José de Arimateia a experiência que ele teve com Jesus. Olha o paralelo, ele dizendo: José, ele falou aquela história da serpente que contaminou o povo, e Deus mandou Moisés construir uma serpente para pendurar numa haste, e a serpente foi levantada, e todos os que estavam contaminados com o veneno, se olhassem para a serpente, crendo na providência de Deus, na providência da salvação de Deus, não uma crença com base na lógica humana, porque pela lógica humana, para escapar daquele veneno, o que é que se deveria fazer, irmãos? Quando você é mordido por uma cobra, o que é que você imagina que você precisa fazer? Ou você tentar sugar para aquele veneno não entrar, ou você injetar algum antídoto, mas você olhar para uma imagem e com isso crer que vai ser livre, liberto. Mas essa foi a palavra revelada por Deus para Moisés, e teve gente que não creu porque achou um absurdo e morreu em seu pecado de murmuração, contaminado com o veneno do pecado. Mas teve gente que creu na pregação do evangelho, olhou para a serpente de metal e foi salvo. Nicodemos falou
falando para José de Arimateia, olhe bem, José, ele disse que ele também, do jeito que aquela serpente foi levantada, ele seria levantado, para que todo aquele que olhasse para ele e cresce fosse salvo, mas quem não olhar e não crer, não será salvo. Ele continuou e disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eles ficaram conversando, meu Deus, o que será isso? Que história é essa? Como assim? Ele vai ser levantado, a gente vai olhar para ele, como assim? Eu não entendo, porque o Messias que nós esperamos, ele vem para reinar. O Messias que nós esperamos, ele não vai ser pendurado, ele vem para reinar. Aí eles começaram a estudar, não, mas vamos pesquisar, vamos ler a palavra, vamos ver nos antigos relatos, se não tem também alguma previsão que o Messias vai vir como servo para ser morto, para sofrer. E aí eles começaram a ver, irmãos, que existem palavras prescritas na Bíblia Sagrada acerca do sofrimento de Jesus. Eles começaram a ver ali Isaías falando sobre o cordeiro que haveria de ser morto. Eles começaram a ver tantas passagens. Aleluia. E eles começaram a nutrir a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Até, irmãos, que chegou um momento em que a fé deles foi desafiada. Jesus Cristo, o Sinédrio, lavrou uma sentença de prisão. E deu a sentença de prisão à guarda do Sinédrio. Essa guarda foi a tentar executar a prisão. E chegando lá os guardas, eles se maravilharam e ficaram rendidos perante a sabedoria e a presença de Deus na vida de Jesus. E eles voltaram para o Sinédrio e disseram, nós não podemos prender ele, porque ninguém nunca falou como esse homem falou. Então o presidente do Sinédrio falou o seguinte, vocês são iletrados, vocês são pessoas que não têm estudo e nem conhecimento. Cadê que algum dos fariseus, cadê que algum das autoridades creu nele? E José de Arimateia e Nicodemo estavam lá sentados. E o presidente do Sinédrio começou a humilhar aqueles guardas, dizendo que eles eram iletrados, que estavam tendenciosos a crer em Jesus, porque não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra, mas cadê que algumas das autoridades creu nele? Isso é coisa para quem não tem instrução, rapaz. Isso é coisa de herege. Isso é coisa para gente de mente vazia. Agora, cadê que alguém aqui creu? E eles estavam calados e não conseguiram testemunhar a sua fé. E quantas vezes, irmão, nós também estamos no processo de transformação de Deus e nós não conseguimos testemunhar a nossa fé. Nós não conseguimos dar testemunho daquilo que Deus realmente é na nossa vida e as nossas ações, seja por ações ou por omissões, nós envergonhamos o nosso Deus. Porque eles tinham a oportunidade de dizer assim, epa, Caifás, não é assim não. Porque nós somos fariseus, nós conhecemos as Escrituras e nós temos examinado as Escrituras. E as Escrituras nos mostram as profecias acerca do Cristo que haveria de vir como Cordeiro de Deus. E Jesus Cristo começa a ter muita afinidade com essas profecias. Nós estamos admirando o seu ministério. Eles podiam ter defendido a Jesus, mas eles ficaram calados. E aí, fora, você também vai ser posto à prova. As jovens vão chegar para você, para colocar você em teste, vocês jovens. Às vezes no trabalho, uma proposta será colocada e que se você quiser melar suas mãos, se você quiser melar seus pés, se você quiser melar seus olhos, sua cabeça, você vai estar virando as costas para Deus, você vai estar envergonhando o seu Deus. E a Bíblia nos desafia, irmãos, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Eu sei que o ato da salvação é um processo, e nós subimos um degrau de cada vez, mas, irmãos, nós precisamos expor nosso coração para ser transformado pelo Senhor. E aqueles homens não conseguiam testemunhar a sua fé ainda, e passaram por aquela ação de omissão. Os tempos se passaram, e eu vou fechar essa ministração. E Jesus Cristo foi levado ao cruz. Eles foram acordados à pressa na madrugada.
e Jesus já estava preso e a audiência estava formada. Eles perceberam que não adiantava nem se manifestar no julgamento de Jesus, porque já estavam todos decididos a encaminhar para Pilatos sobre o pedido de morte, e eles ficaram calados no julgamento de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos não falaram nada. Mas, irmãos, algo aconteceu na cruz. Quando Jesus foi esticado naquela cruz e foi levantado naquela cruz como uma serpente de metal, como Jesus havia dito que a serpente de metal haveria de ser levantado para que todo aquele que nele crê fosse salvo e liberto dos seus pecados. Quando eles viram a cruz, quando eles viram o corpo esticado e sendo levantado, eles começaram a ser transformados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Eles começaram a crer, irmãos, muito antes dos discípulos de Jesus, porque eram homens letrados, eram homens conhecedores das profecias, eram homens que versavam muito bem em Isaías capítulo 53. Então eles viram ali o cordeiro que estava sendo sacrificado, eles viram ali as suas transgressões, os seus pecados sendo colocados sobre aquele cordeiro, eles viram ali o sangue vertendo e pingando, eles viram que a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então eles começaram a se maravilhar diante de Deus, eles começaram a ser transformados diante de Deus, eles começaram a ver como a sua vida não valia nada, como eles eram pequenos diante da presença desse Deus. Eles começaram a não ter valor mais à glória dos homens e se importar somente pela glória de Deus. Aleluia! Aleluia! O Cristo estava morrendo na cruz. Maria, João e algumas mulheres estavam aos pés da cruz chorando. Da outra vez que estive aqui, peguei sobre Maria Madalena. Ela estava lá aos pés da cruz, chorando. Não podia fazer nada, não tinha prestígio para entrar na presença de Pilatos. Mas ali também estavam dois homens, irmãos. Dois homens que tinham prestígios. E dois homens que eu não sei como foi a obra que o Espírito Santo fez no coração deles. Não sei se foi primeiro José que foi falar com Nicodemos ou primeiro Nicodemos que foi falar com José, mas eu sei que o Espírito Santo puxou o coração deles, porque não haveria de deixar aquele que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ser sepultado numa vala comum, para ter o seu corpo açoitado por aves, açoitado por cães, para ter o seu corpo enterrado entre os diligentes sem o devido valor de um rei. Assim como ele veio e se desproveu da sua soberania, da sua riqueza, a Bíblia diz que dele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e se fez na forma de homem. Ele veio na terra numa família pobre, necessitada, porque José e Maria eram pobres. José e Maria não podiam nem ofertar um cordeiro no sacrifício perante ao nascimento do seu filho. A lei dizia que se a família fosse carente, se a família fosse de baixa renda, ela poderia cumprir as ordenanças da Bíblia, da lei, oferecendo 2 pombinhos, 2 pássaros de pequeno valor, e eles não tinham recursos, eles não puderam pagar a hospedaria, e Jesus veio como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas foi posto sobre uma estalagem de animais, foi posto sobre o celeiro, na companhia de um cheiro de fezes de animais, cheiro de urina de animais. Assim ele foi posto. Enquanto de nós temos nossos filhos e queremos, irmãos, dedicar a eles um bom enxoval, dedicar a ele um quartinho arrumado, mas Jesus não teve isso. Mas Deus moveu, o Espírito Santo moveu 3 reis magos em outro país. Deus moveu o coração deles e revelou que estava nascendo em Israel um menino que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, merecedor de toda honra, merecedor de toda glória, merecedor de toda ação de graça. E aqueles 3 reis reconheceram o mover de Deus na história. Eles juntaram ouro, mirra,
bálsamo e levaram ao cordeiro que estava nascendo como menino. Assim também estava lá José de Arimateia e Nicodemos aos pés da cruz. João, Maria Madalena não podiam fazer nada, não tinham prestígio perante Pilatos, não tinha como interceder por aquele corpo, mas eles foram tocados por Deus. Eles começaram a olhar para Jesus não como sentenciado do poder romano, não como criminoso, mas eles começaram a entender que ele era rei. O mesmo entendimento que os 3 reis magos tiveram, eles passaram a nutrir. Ele é rei, ele é Senhor, ele morreu pelos nossos pecados, ele não tem falha. Nós precisamos fazer algo. E um procurou o outro. José de Arimateia, não sei se foi ele ou foi o Nicodemos, mas um chegou para o outro e disse: olha, é tudo aquilo que a gente estava pensando. Ele é o cordeiro de Isaías 53. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, que se fez carne para morrer por nós. E nós não vamos deixar ele assim, desamparado. Quer saber, a minha credencial de fariseu, de membro da sinagoga, do sinédrio, eu estou disposto a negar. Isso é perda para mim. Eu estou disposto a perder tudo em função da pérola de grande valor, em função do tesouro escondido. Eu quero dar a ele um sepultamento de rei. Nicodemos falou para José, disse: eu quero dar a ele um sepultamento de rei, eu quero ofertar a ele uma grande quantidade de mirra e aloé e bálsamos para a gente ungir ele como rei. Somente rei era ungido dessa forma tão suntuosa. Pesquisando registros históricos, se estima que por volta de 40 mil reais foi gastado ali por Nicodemos para juntar as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Foi tratado como rei. E José de Arimateia disse: o que eu estava reservando para o meu sepultamento eu vou dar para ele. Ele não vai ser sepultado como um indigente, mas ele vai ser sepultado em uma tumba de um rico. E eles foram perante Pilatos, como eu disse, botando a credencial como perda, e pediram o corpo de Pilatos. Pilatos autorizou. Eles pegaram o corpo de Jesus, levaram para aquela tumba, pegaram esponjas e enxugaram, tiraram aquelas crostas de sangue, passaram os produtos. E na hora, irmãos, enxergue isso, na hora que ele estava enxugando o corpo de Jesus, ele dando graças a Deus, a dizer, se a gente tiver um hino, puder cantar: graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou pelo teu sacrifício. Graças eu te dou pelo teu sangue. Eu te peço perdão pelo tempo que eu perdi em não testemunhar sobre ti. Eu me rasgo diante da tua presença. E aqui todos nós podemos fazer isso à noite, irmãos. Todos nós podemos fazer isso aqui essa noite, se render diante da graça salvadora de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Coração e teu perdão restaurou minha comunhão. Pense em José de Arimateia e Nicodemos cantando: isto é o Senhor, com o corpo de Jesus nas mãos. Aleluia! Tu és rei, tu és soberano, tu és Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa graça, irmãos, transforma. Esses homens foram transformados ao entender a graça de Deus.
demonstrada na cruz do Calvário. Eu fui transformado, muitos aqui foram transformados. A nossa vida, eu vou fechar, nossa vida é um livro. Que nós temos a oportunidade de estar com a caneta na mão para escrever a próxima página. Ou de consagrarmos esse livro a Deus e deixarmos o Espírito Santo escrever página por página. O que aconteceu após a ressurreição de Cristo não foi nada bom para José de Arimateia. Sabe o que aconteceu? Se você botar no Google José de Arimateia, você vai ter lá o relato da enciclopédia Wikipédia. E ela vai narrar que ele foi preso imediatamente ao sumiço do corpo, ele foi preso. E por 13 anos ele foi trancafiado em função da sua fé. Ele era fariseu, mas ele era exportador, ele tinha uma frota de navios. Era um homem muito, muito, muito rico. E todo o seu império foi dilapidado pelo Sinédrio como um herege. Ele foi da riqueza à pobreza por causa da sua fé. Mas lá na cadeia onde ele estava, chegou a notícia que o túmulo estava vazio e que Jesus estava vivo e apareceu a diversas testemunhas. E ele pôde se alegrar com a sua fé e dizer: não foi em vão, não foi em vão, eu abracei o reino de Deus, ele está vivo. Eu não sei se Jesus apareceu a ele, mas ele se alegrou pela fé da ressurreição. Você também tem uma história linda na presença de Deus. Talvez você esteja no estágio da sua fé que você não esteja sabendo como testemunhar a fé ainda. E talvez você esteja se omitindo diante de coisas que você deveria se posicionar. Mas que a história desses dois homens possa contagiar o seu coração. A graça transformadora de Deus que transformou esses homens pode transformar a sua vida e a minha vida. Amém? Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.